No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Dia Nacional de Mobilizações leva centenas de milhares de brasileiros às ruas pelo Fora Bolsonaro e pressiona presidente da República. Bolsonaro reage aos atos com mensagem grosseira nas redes sociais e tensiona militares para apoiarem sua gestão. Jornalista Milton Coelho da Graça é mais uma vítima fatal da Covid-19 no nosso país. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 31 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Brasil se viu diante de imagens históricas no último sábado. Os atos que marcaram a volta dos brasileiros às ruas para protestarem contra o genocida e entreguista governo de Jair Bolsonaro reuniram milhares de pessoas em todo o país, ainda que em meio ao temor pelo elevado número de casos de Covid-19. Há quem diga que no Rio de Janeiro, os protestos do dia 29 foram os maiores desde os históricos atos de junho de 2013. O que se viu nesse exemplo de democracia dado pelos brasileiros, na maioria absoluta dos casos, foi respeito às recomendações para evitar o contágio pelo coronavírus. Quase todos usavam máscaras de proteção e mantinham, na medida do possível, o distanciamento social. A pressão em cima de Jair Bolsonaro aumenta enormemente e a reação do presidente da República às manifestações foi mais uma daquelas desrespeitosas que ele está acostumado. Em uma rede social, o chefe do executivo publicou uma foto sua segurando uma camisa onde se lia, abre aspas, imorrível, imbrochável, incomível, fecha aspas. É muito evidente que a pandemia fez com que muita gente ficasse em casa pelo temor da doença, situação absolutamente justificável. Mas a mobilização daqueles que se arriscaram foi algo que eu confesso surpreendeu. Veremos qual será a reação dos partidos de esquerda e principalmente dos parlamentares, porque o brasileiro deu a demonstração de que não aguenta mais essa gestão irresponsável do senhor Jair Bolsonaro. Eu vou aproveitar para fazer a leitura do artigo do jornalista Leonardo Sakamoto, publicado ontem no site UOL, onde ele fala justamente sobre os atos de sábado. O título do texto é "Protestos contra Bolsonaro lembram que o Eu Não Autorizo tem mais apoio". Os protestos deste sábado contra o governo Jair Bolsonaro representaram um Eu Não Autorizo tanto para as bravatas antidemocráticas do presidente da República quanto para a sabotagem que ele vem realizando no combate à pandemia. É representativo que a Avenida Paulista, em São Paulo, tenha recebido muito mais quarteirões de gente agora do que no ato de apoio a Bolsonaro, no 1º de maio. Naquele momento, seus seguidores ergueram cartazes com o slogan "Eu autorizo", ao lado de faixas com "Intervenção militar já". Até agora, Jair se aproveitou do fato que apenas os seus seguidores ocupavam as ruas para afirmar
que o povo estava pedindo uma ação enérgica contra as medidas de restrição social para reduzir o contágio por Covid-19. Claro que o presidente considera como povo apenas a parcela que a ele diz amém. Já os brasileiros deste sábado, ele enxerga como baderneiros, mercenários, terroristas, protestando contra as mais de 460 mil mortes por Covid-19 e cobrando tanto vacina para salvar vidas quanto um auxílio emergencial de valor maior para afastar a fome. Centenas de milhares foram às ruas. Apesar de a grande maioria usar máscaras e tentar manter distanciamento, houve aglomerações nos atos maiores, o que preocupa porque estamos entrando na terceira onda de mortes. Os manifestantes se justificam, afirmando que sabem dos riscos disso e não são negacionistas, mas veem a demonstração da insatisfação popular fora das redes sociais como a única forma de frear as ações e omissões do presidente no combate à pandemia. Defendem que ficar em silêncio e deixar Bolsonaro seguir seu curso causaria mais dor e sofrimento. Além de mostrar o que as pesquisas de opinião já apontam, de que há mais gente irritada do que feliz com ele e seu governo, as manifestações também trouxeram de volta uma palavra que andava sumida do léxico político nacional: impeachment. Há 120 pedidos de impedimento de Jair Bolsonaro na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, seu aliado. Mas desde que Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, presidia a casa, eles se acumulam. A avaliação é de que só teriam chance de prosperar se pessoas fossem maciçamente e sistematicamente às ruas, como foi contra Dilma Rousseff. E, ao mesmo tempo, o apoio que ele tem caísse ainda mais. A aprovação a Bolsonaro, que chegou a 37% em agosto do ano passado, passou a 31% em janeiro, 20 dias após seu governo suspender o auxílio emergencial, atingiu 24%, o menor valor de sua gestão, na última pesquisa Datafolha. Dilma foi afastada pela Câmara quando tinha 13% de aprovação, mas Temer se manteve mesmo com 3%, pois contava com o Congresso. Impeachment ainda é, portanto, uma ideia distante. O fato de voltar a ser falado nas ruas pode trazer consequências. O Centrão, que aluga proteção a Bolsonaro, aumenta o seu preço em emendas, em cargos, em divisão de poder. As investigações das sabotagens do governo na CPI da Covid no Senado Federal ganham apoio. A oposição a Bolsonaro, que se articula para 2022, se fortalece internamente. Se a população estivesse vacinada, haveria mais gente protestando? Difícil saber, pois se a maioria dos brasileiros já tivesse recebido as 2 doses de um imunizante, a vida estaria voltando ao normal, como nos Estados Unidos. Isso significaria que Bolsonaro teria comprado vacinas em quantidade suficiente no ano passado. Mas, se assim fosse, ele não teria sabotado o combate à pandemia. E ela seria mais curta, com menos mortes, o que levaria a ele desfrutar de melhor popularidade. Por outro lado, se a Covid-19 estivesse num momento mais brando, atos juntariam mais pessoas, o que poderia pressionar o parlamento. As frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular vão se sentar para analisar o impacto das manifestações, mas é pouco provável uma sequência de atos dessa magnitude neste momento de pandemia. Além de tentar emparedar ações e omissões de Bolsonaro, um resultado concreto, segundo a coluna apurou junto a deputados federais da oposição,
pode ser uma nova investida para aumentar o auxílio emergencial para R$ 600. Os 150 de piso compram hoje menos de 25% da cesta básica em Florianópolis, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, segundo o levantamento mensal do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Segundo o Instituto, 55% das famílias que ganham até R$ 2.200 não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum em 2022. Entre os desempregados, 14,4 milhões de pessoas, de acordo com a PNAD contínua do IBGE, a aprovação do presidente é de apenas 16%. É cedo para afirmar quais os desdobramentos. O presidente deve se utilizar do lamentável episódio em Recife, quando a polícia partiu para cima de manifestantes, ferindo gravemente alguns deles, para ameaçar com mais medidas antidemocráticas. Quando acuado e fragilizado, ele costuma mentir e atacar ainda mais. Mas se de um lado os protestos serviram para mostrar o tamanho da insatisfação, que só não ocupa mais as ruas devido a questões sanitárias, por outro, lembrou ao país que hoje o governo e o negacionismo não representam a vontade da maioria da população. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o senador pelo PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates. Jean Paul Prates, bom dia. Olá, Anderson, prazer estar com você aqui no Faixa Livre. Olá também a toda a audiência da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro. Senador, muito obrigado por o senhor estar dialogando conosco aqui no Faixa Livre. Senador, eu quero começar a nossa conversa hoje o questionando a respeito dessa CPI da pandemia aí no Senado, que tem prendido a atenção dos brasileiros nas últimas semanas. Os parlamentares já ouviram os depoimentos de uma série de testemunhas e duas coisas têm ficado muito claras para todos nós. Uma é a total irresponsabilidade do governo federal nesse cenário de morticínio que está colocado, ao não adquirir doses das vacinas no tempo certo, ao ignorar as medidas para reduzir as infecções,
como o uso de máscaras e o distanciamento social, tudo por conta do negacionismo do senhor Jair Bolsonaro. E a outra, que é evidente nesses depoimentos, é a quantidade absurda de mentiras ditas pelos defensores do presidente da República. É algo que chega a constranger os brasileiros e nenhuma atitude é tomada pelos senadores que compõem a comissão no sentido de impedir esse expediente criminoso. Como é que o senhor tem analisado esse pouco mais de um mês de trabalhos dessa CPI e a inação dos seus colegas ao ouvirem tantas mentiras? Não está faltando uma ordem de prisão contra esses que, ao custo de salvarem a pele do Bolsonaro, mentem sem qualquer constrangimento? Olha, Anderson, na verdade há muita vontade, né? Sempre as pessoas acabam ficando com essa ansiedade de ver prisões imediatas ali a partir da CPI. Eu acho que não cabe necessariamente à CPI, nesse momento, prender pessoas ali no ato dos seus depoimentos. Mesmo que eles sejam mentirosos, o que o presidente tem tentado fazer, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e também o próprio relator, é ouvir mesmo assim, porque faz parte do processo. Claro, é preciso contestar, é preciso fazer contrapontos, mas para o relator será importante, inclusive, anotar as inconsistências e até as próprias mentiras. Com certeza nós estamos diante de um governo que tem muito a se defender, né? Que tem muito a ser acusado, porque nós não estamos aqui num país qualquer, nós estamos num Brasil onde tivemos 5 vezes mais mortos, mais óbitos, do que a média mundial. O mundo tem 7,8 bilhões de habitantes. Morreram 3,4, em torno de 3,5 milhão de pessoas. Portanto, seria uma conta de 0,043% de óbitos. No Brasil, nós somos 215 milhões de habitantes, agora vamos a 445 mil óbitos. Isso é 0,2% de óbitos. Lembrem-se, o número que eu falei antes para o mundo é 0,04. Aqui, 0,2. 5 vezes mais óbitos. Isso é uma tragédia nacional, Anderson, que não tem equiparação em lugar nenhum. E qual é a diferença? O Brasil tem um clima diferente para o Covid, tem recursos diferentes, falta tecnologia, os nossos médicos são piores do que os outros, o nosso SUS falhou? Não. É o nosso povo que é mais indisciplinado? Não. O que falhou foi a gestão, a comunicação, os sinais, as ações, a negativa da gravidade, a manipulação dos números, a testagem incipiente, a falta de coordenação nacional, a integração com os governos locais que não existiu, a falta de centralização de compras, o tratamento desigual aos estados e municípios por questões políticas, a não criação de protocolos sequer para intubação, as teorias conspiratórias, as notícias falsas, os medicamentos de ineficácia comprovada, as campanhas para enfraquecer o isolamento social, o veto à lei de máscaras, que eu fui o relator, imagina vetar a lei que pede às pessoas que usem máscaras, o desprezo aos fornecedores e a criação de dificuldades burocráticas para a compra de vacinas, a demora e a limitação na renovação do auxílio emergencial, que é peça fundamental para o isolamento social, acusações a esmo, declarações e atitudes completamente contraditórias, pautas ineptas no Congresso, enquanto a gente está com a preocupação das vacinas. Em suma, tudo isso que acabou culminando no caos de Manaus e até no repique da crise sanitária em 2021, que acabou matando 3 vezes mais do que 2020. Isso é muito grave e revela uma estratégia institucional de propagação do vírus do Covid. O senhor foi um dos mais críticos ao depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que se portou como advogado de defesa do Jair Bolsonaro. As mentiras foram tantas que ele será reconvocado para prestar esclarecimentos à comissão. Como é que o senhor observou esse depoimento do general Pazuello, senador, que, aliás, tem se comportado apenas como agente político, desrespeitando a farda que veste, como naquele ato ao lado do ex-capitão aqui no Rio de Janeiro? Olha, Anderson, realmente as declarações, o depoimento do ex-ministro Pazuello, que é general da ativa do Exército Brasileiro, mas na sua missão como ministro, ele primeiro deixou um legado terrível, macabro, não é? Porque durante a gestão dele contabilizou-se 5 vezes mais mortes no Brasil do que a média mundial nessa pandemia.
E o depoimento dele, extremamente confuso e contraditório, uma hora dizia que cumpria ordens, uma hora, em algumas respostas, ele alegava que estava cumprindo ordens. Há vídeos na internet toda aí onde ele diz isso também ao público em geral, e diz claramente a senadora Leila, na pergunta dela, que atendia a pedidos que chegavam sem discutir. E outra hora, em outras respostas, ele dizia que não recebia ordens, que não necessariamente acatava tudo e que não se deixava influenciar por ninguém e tinha autonomia para gerir o ministério. Portanto, declarações tanto dele, quanto do presidente, quanto de outros, segundo ele, seriam um discurso para a internet, faziam parte de uma certa política ali de conversar com seguidores ou conquistar seguidores, apoios, etc. Olha, o nosso parecer sobre isso é que isso é espantosamente grave, né? Muito mais grave até do que a própria negligência e incompetência dele no combate à pandemia, porque além de estar errado, ele tentava justificar com comandos contrários ao bom senso, né? Então, assim, nós estamos constatando aqui na CPI, como consequência dela também, nos demais órgãos investigativos da República, porque há outros órgãos também que estão investigando esse período da história do Brasil, esse período terrível da história do Brasil, que havia talvez dimensões paralelas de autoridade e de comunicação com o público, né? Então, a gente tem claramente um governo desconcatenado, sem comando, sem cérebro, que só faz discurso para as redes sociais, um governo meme, como eu disse lá naquele dia, que procura mitar para um grupo de apoiadores, cada um por si, sem serem admoestados por ninguém. Ou nós temos, segundo o depoimento confuso dele, um governo altamente integrado, com uma estratégia de negação, que despreza ter diversas sobre as soluções reais em relação à pandemia, com membros oficialmente nomeados, e, ao mesmo tempo, uma espécie de governo paralelo que atua em duas dimensões, na das declarações públicas e na das ordens e diretrizes ministeriais, influenciando diretamente, portanto, nas medidas governamentais relacionadas com o combate à pandemia. Afora esses cenários, senador, mais que apontar culpados, o senhor acredita que essa CPI vai produzir efeitos práticos com a punição dos agentes públicos responsáveis por essas quase 500 mil de mortes pela pandemia? Diante de todo esse apoio que ele tem no Congresso e na Procuradoria-Geral da República, o presidente Jair Bolsonaro corre o risco de perder o mandato? Olha, Anderson, na verdade, existe sim a possibilidade, e ela é muito provável, ela é muito firme, de que uma lista de potenciais atos ilegais e ou criminosos emerja no relatório dessa CPI. E esses crimes podem ser aqueles culposos, portanto, por omissão, negligência, imprudência, né, e vários casos se encaixam nessa variante, portanto, culposos, né, crimes culposos, os crimes dolosos, aqueles que são intencionalmente destinados a prejudicar ou beneficiar alguém específico, mas prejudicar um grupo ou até mesmo matar pessoas, né, deliberadamente sabendo que aquela ação pode resultar nesse tipo de consequência, e também crimes ou atos de corrupção, prevaricação, má gestão de recursos, improbidade administrativa. Também, um quarto grupo, os crimes de responsabilidade na gestão, portanto, crimes que podem sim levar ao impedimento do presidente. Crimes contra instituições, crimes contra povos específicos, por exemplo, o contingente dos povos indígenas, né, eventualmente tirar autoridades ou desviar o foco, desviar a função de alguns ministérios, de algumas agências, de algum tipo de secretaria, tudo isso faz parte do rol dos crimes de responsabilidade. Portanto, nós estamos numa comissão de investigação para investigar, punir e até recomendar a tempo a mudança de posturas, a correção de rumo, para ainda conseguir salvar pessoas, porque nós ainda estamos na pandemia. Nós estamos aí cogitando, inclusive, uma terceira onda muito grave, e é possível que a CPI ainda tenha efeito, por isso foi importante instalá-la antes de que a própria pandemia tivesse terminado.
Senador, mudando de assunto, os ultraliberais que ocupam o Palácio do Planalto têm feito de tudo para, como disse o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, passar a boiada. E justamente falando sobre meio ambiente, teremos nos próximos dias aí no Senado a discussão desse novo licenciamento ambiental, um projeto que foi desenterrado de 2004 e aprovado na Câmara a toque de caixa, sob a relatoria do deputado Nery Geller, do PP de Mato Grosso. O texto prevê, entre outros, o autolicenciamento para determinadas atividades e a dispensa de licença em uma série de outras, e tem recebido muitas críticas de ambientalistas e ex-ministros. Como anda o clima aí na casa, senador, para análise desse novo licenciamento ambiental, depois de toda a repercussão negativa que o projeto teve e também dessa operação da Polícia Federal que mirou o ministro Ricardo Salles? Dá para acreditar que o projeto não passará? Olha, Anderson, se depender de nós, certamente não passará. Você fez um histórico bastante resumido e preciso deste projeto de lei. Ele começou com um projeto extremamente bem intencionado, em 2004, no sentido de agilizar, racionalizar alguns procedimentos e atualizar esses procedimentos de licenciamento ambiental, as novas tecnologias, a questão de você apresentar documentos de forma remota, simplificar alguns procedimentos, algumas vistorias, enfim, evoluir no processo de licenciamento, modernizar esse processo de licenciamento, com isso também provendo mais agilidade a ele, mais racionalidade, mas jamais deixando irresponsavelmente de punir pessoas, de fiscalizar pessoas, empresas, posturas, né, que fossem frontalmente contra a preservação ambiental, que é tão importante para o nosso país, que é um país rico nisso aí, no meio ambiente, nos recursos naturais, nas florestas, nos oceanos, nos corpos d'água, enfim, de tantos ambientes diferentes, biomas diferentes que nós precisamos preservar para ter certeza que as riquezas que estão contidas neles serão usadas de forma sustentável. Esse projeto foi completamente distorcido agora, quando ele foi resgatado com uma intenção realmente maligna de derrubar o licenciamento, de simplificar de forma desordenada, de forma favorecida, privilegiando determinados grupos, determinados procedimentos que querem acontecer justamente na surdina agora, enquanto nós estamos distraídos, entre aspas, com a questão da pandemia e com tantos outros ataques aí, privatizações, Petrobras, Eletrobras, é um bombardeio de ataques e de diversionismos para justamente essa expressão que ele utilizou, passar a boiada, enquanto o povo está distraído tentando preservar suas vidas, tentando sobreviver, tentando buscar vacina, enfim. Então, é totalmente despropositado esse projeto de lei do licenciamento ambiental, não tem absolutamente nenhuma pertinência com o momento atual, nenhuma urgência, não vai trazer nenhum benefício, é falso de que ele vá estimular investimentos, que ele vai ajudar na retomada econômica. Não tem nenhum investidor sério, capacitado, realmente consciente, que reclame hoje em dia de licenciamento ambiental pelo fato dele ser absurdo, de pegar no pé de alguém. Não, absolutamente. A nossa legislação ambiental é moderna, ela é soberana, ela tem estudos, solicita passos que são razoáveis. É bom lembrar que esse licenciamento que a gente está falando também envolve patrimônio histórico, então envolve não só IBAMA, entidades estaduais do meio ambiente, como também o IFAM, e outras entidades de preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural brasileiro. É muito sério, porque já temos um ministro que é totalmente sem credibilidade, sem moral para estar na posição que está. Se nós derrubarmos ainda a lei, que é a única coisa que ainda tem para proteger esses biomas, esse meio ambiente, aí nós estaremos totalmente perdidos, estaremos totalmente entregues à especulação,
ao desmatamento, à não preservação, ao trator passando com correntes, derrubando florestas, né, que é isso que esse pessoal está atrás. É de uma janela, eles sabem que isso não vai durar para sempre, mas tem uma janela e tentar conquistar o máximo de disposições legais perenes para que essa janela dure o máximo tempo possível, depois mesmo da saída desse ministro, ou antiministro do meio ambiente que está aí. Nós temos visto nos últimos tempos, senador, um aprofundamento dessas atitudes ameaçadoras do Jair Bolsonaro, especialmente depois que o ex-presidente Lula recuperou os direitos políticos e vem ponteando as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais do ano que vem, com larga margem para o ex-capitão. O Bolsonaro parece cada vez mais acuado, com seu capital político derretendo, tanto que ele tenta a todo momento trazer as Forças Armadas para o lado dele, já carregou um general da ativa para esse último ato no Rio de Janeiro. O alto comando do Exército não sabe o que fazer em relação ao Eduardo Pazuello. Na quinta, ele voltou a falar no uso das Forças Armadas para o país voltar à normalidade, entre aspas. Preocupa o senhor esse cenário, senador, no sentido de o presidente da República tentar um golpe de Estado ao perceber que não renovará o seu mandato nas urnas? Qual é o sentimento de vocês aí no Congresso? Anderson, o nosso sentimento é de que as instituições brasileiras têm solidez, soberania e força suficiente para não se deixar levar por esse tipo de aleivosia do presidente da República. Um presidente não pode estar descontente com a sua própria popularidade e sair por aí ameaçando ou chamando o exército de seu, como se fossem as legiões antigas dos senhores feudais ou dos conquistadores da história antiga, né? Você não tem o seu exército. O exército defende a Constituição, o exército defende as instituições republicanas do Brasil. Essa é a missão constitucional do Exército Brasileiro, das Forças Armadas em geral. Então, é claro que nós confiamos que os chefes dessas Forças Armadas têm perfeita consciência disso, muito mais consciência do que o presidente da República, que não passou de capitão lá e foi expulso dessas forças, certamente porque já na época destoava dessa visão, ou a visão própria dele destoava completamente do espírito das Forças Armadas brasileiras, da sua tradição. É claro que preocupa no sentido de termos um presidente que usa esse discurso para assustar as pessoas ou para se sentir bem também perante os seus seguidores e ter aí um contingente de pessoas que o defendam, que defendam esse tipo de postura. Mas é extremamente negativo isso tudo, isso provoca também a repercussão muito ruim lá fora, porque dá uma sensação, evidentemente, de insegurança política que se soma à insegurança econômica, à insegurança jurídica que hoje já existe em função de várias coisas estarem sendo mudadas por leis contestadas, judicializadas, ilegais ou inconstitucionais. Enfim, isso é um pacote de coisas, é um conjunto da obra que torna o governo Bolsonaro um governo para se esquecer. E no sinal para se esquecer, certamente quem venha a sucedê-lo terá que desfazer muita coisa que foi perpetrada aí na forma de leis, normas, instruções, mas também terá que restabelecer a confiança total, né, e absoluta nas instituições brasileiras, que estão sendo ameaçadas, pelo menos verbalmente, pelo presidente todos os dias, como se tivesse um grande apoio para isso, coisa que não tem, né? E essas manifestações que nós tivemos por todo o Brasil no último sábado, senador, que marcaram a volta do povo às ruas para pressionar o governo, o senhor acha que elas podem ter algum efeito prático para que os parlamentares percebam que o desejo do povo é pelo fim dessa gestão do Jair Bolsonaro? Era hora de as pessoas voltarem a se manifestar em meio à pandemia, senador. Olha, as manifestações em geral, tanto de um lado quanto do outro, são difíceis de ser contidas porque as pessoas estão muito pressionadas, né? Algumas acham que o presidente, ou são favoráveis ao presidente e acham que ele está sendo acossado, pressionado, dificultado no seu ato de governar. Claro que isso hoje, felizmente, é uma pequena minoria,
Mas outras, a maior parte das pessoas hoje está tomando conta da sua própria vida e vendo que ela piorou muito, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico e social, e que durante a pandemia ainda foi pior, porque as medidas, os sinais que o governo federal emitiu foram sempre de desintegrar, né, de causar a confusão, de colocar falsas dicotomias, né, entre o isolamento, por exemplo, e o combate à pandemia versus o funcionamento da economia. E uma dicotomia que no início, em outros países também chegou a ocorrer, mas logo foi exterminada, né, porque não faz sentido. Se você não toma cuidado da saúde, se você não tem pessoas vivas, não adianta falar de economia, não adianta mandar as pessoas trabalharem sem segurança nenhuma para morrer, né? Quando você inventa remédios, por exemplo, de fácil acesso, e não por acaso esses remédios que se alega que seriam preventivos, são remédios baratos e acessíveis numa farmácia, remédios que a população já conhece, o fato de ter pego esses remédios como um dos estribos para colocar as pessoas numa vida normal, não é por acaso. Isso também é uma teoria toda inventada, né, com alguns cientistas que se prestam a vender suas canetas e suas pipetas para dizer que estão provando que aquilo tem resultado, mas obviamente se aquilo tivesse resultado já estaria mundo afora sendo divulgado, você não precisaria estar correndo atrás da vacina, que é de fato a única coisa que salva. Então, esses medicamentos também são formas de iludir as pessoas, fazer com que elas saiam das suas casas, abracem seus trabalhos naturalmente. Normalmente quem manda o pessoal tomar isso é gente que está em casa protegido e manda o outro ir para a rua, ir para a feira e ter uma vida normal, achando que está protegido por um remédio, né? Isso abaixa as barreiras também do ponto de vista sanitário, as pessoas passam a ter menos cuidados e certamente essas medicações, como foram também utilizadas eleitoralmente no ano passado, final do ano passado, quando houve eleições para prefeitos, elas também serviram a um propósito politiqueiro, eleitoreiro. Muita gente foi eleita, né, em cima da distribuição desses remedinhos que não faziam efeito nenhum, mas faziam com que as pessoas voltassem a ter uma vida mais ou menos normal, o que certamente também ajudou a provocar aquele segundo surto que nós tivemos no começo desse ano, que foi desastroso. Teve 3 ou 4 vezes mais mortos, dependendo da região, do que todo o ano de 2020. Isso revela uma irresponsabilidade, um descompromisso com a vida enorme, um egoísmo danado. Então, isso é muito sério e isso não pode prevalecer mais. Agora, manifestações são justamente o sintoma da agonia que as pessoas estão de ver as coisas sendo resolvidas. Quando você tem, espontaneamente, começam a surgir propostas de manifestação contra esse governo, pelo fato dele ser um governo inepto, completamente incapaz de conduzir uma saída dessa crise sanitária, desse processo, enquanto outros países já começam a aliviar, né, seus cuidados e a ter uma vida normal, isso não pode ser nem combatido, mas, por outro lado, também incentivar é difícil, porque nós não queremos também passar a impressão de que somos iguais ao governo Bolsonaro, mandando as pessoas irem para a rua. Então é dilemático ainda, mas eu espero que vai durar muito pouco, porque nós vamos ter aí a evolução das vacinas, independentemente do governo atrapalhar ou ter atrapalhado, isso vai ser julgado, inclusive, pela própria CPI. O fato é que as vacinas vão começar a acontecer e dentro de mais 2, 3 meses aí a gente vai começar a ter uma forma de manifestação revezando aí entre as redes sociais, entre as movimentações midiáticas, também eventualmente movimentos específicos mais vigorosos de protesto contra o governo. É uma questão de tempo, eu acho que a gente tem que de qualquer forma estar consciente, procurar fontes sérias, não fake news, sobre a pandemia, sobre as atitudes do governo, comparar isso com outros países, comparar com governos que agiram de forma responsável e que tiveram bons resultados, e aí fazer o nosso julgamento. E o momento certo virá da gente dar resposta a esse governo, especialmente nas urnas. Para terminar, senador, sobre as eleições presidenciais do ano que vem, o senhor acha que o campo progressista deve procurar esses partidos de direita, como o PSDB, buscando uma ampla aliança para derrotar o bolsonarismo? Eu pergunto isso, senador, porque a impressão que dá é que esses ultraliberais querem apenas continuar dando as cartas no país, independente de quem esteja ocupando a cadeira de presidente da República. É necessário abrir mão das convicções para tirar o Bolsonaro do posto, senador?
Absolutamente, Anderson. Não há nenhuma necessidade de nenhum movimento, de nenhuma parte da esquerda ou mesmo do centro de abrir mão de suas convicções. No entanto, há muita necessidade, isso sim, de convergirmos naquilo que é comum a todos nós, que é a retirada imediata de Bolsonaro do governo, porque é um governo pernicioso, é um governo negativo, ruim para o país, ruim para as pessoas, e não era só para a economia, que em 2019 você já dizia, olha, esse governo é ruim para todos nós na economia. Quando veio a pandemia, passou-se a comprovar que ele é ruim para a vida dos brasileiros. É muito mais grave do que isso. É um governo irresponsável, é um governo sem rumo, é um governo que não se articula em nada e que só tem um objetivo, parece que uma coisa apenas direciona essa turma, que é vender patrimônio público, que é fazer negociatas com o patrimônio do Estado brasileiro, reduzir o Estado brasileiro privatizando atividades até imprivatizáveis como educação, saúde pública, segurança pública, mandando cada um se armar. Isso é uma forma de dizer, olha, não preciso mais me preocupar em organizar a segurança pública, porque cada um vai ter uma arma. Ora, isso não é governar, isso é a barbárie. Então, contra isso tudo, é preciso que as forças políticas se encontrem sim. E aí eu não estou falando de botar só a esquerda com direita, é esquerda, centro, é gente que se auto-intitula liberal, mas não ultraliberal, é gente que diz que é a favor de privatizar algumas coisas, mas não de outras. Vamos voltar para a racionalidade, vamos voltar para o mínimo de bom senso nas coisas. O Brasil tem histórias, tem estatais que têm uma história importante de contribuição, que não estão em petição de miséria, absolutamente, isso é falso. Tem estatais lucrativas, ricas, que preservam direitos que o Estado brasileiro precisa preservar, que são patrimônios estratégicos para nós termos competitividade frente a países como a China, os Estados Unidos, a Rússia, com os blocos econômicos se unindo. Então, o Brasil precisa pensar que esses patrimônios, que já têm décadas trabalhando em favor do povo brasileiro e do Estado brasileiro, precisam ser preservados. Se eles tiverem que ser modernizados, modificados, capitalizados de alguma forma, tudo bem. Agora que não seja vendendo o seu controle para depois nunca mais poder recuperar isso, a não ser através de medidas mais drásticas, que talvez até tenham que ser tomadas sim, de nacionalização, de indenização de quem comprou, para recuperar esse patrimônio. Agora, nesse momento de pandemia, você fazer venda de ativos como refinarias ou perda de controle como o sistema, todo o sistema elétrico, através da venda da Eletrobras, ou mais ainda do Correios, dos Correios que são hoje a empresa que tem uma lucratividade grande para o Estado brasileiro e que tem um papel fundamental na entrega, por exemplo, de todo o e-commerce, toda a logística do e-commerce. É importante ter competição nesse setor, mas não precisa, sim, vender de mão beijada. Os Correios brasileiros estão todos prontos já para operar e operam com eficiência. Então, esses são os exemplos ruins de privatização que a gente tem que contestar e ponto de encontro para todas essas forças políticas. Senador Jean Paul Prates, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Obrigado a você, Anderson, parabéns pelo trabalho, e nós estamos aqui sempre à disposição do Faixa Livre, da Rádio Bandeirantes, a hora que vocês quiserem, estamos à disposição para esclarecer essas coisas. É importante esse diálogo, espero que todos aí tenham uma semana de trabalho produtiva, dentro com todos os cuidados, as possibilidades de se proteger, porque nós ainda estamos na pandemia e precisamos ter consciência disso. Muito cuidado por aí, uma boa semana a todos e um abraço para você. Conversamos aqui com o senador pelo PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br.
Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia. Bom dia para vocês da produção e da apresentação do Faixa Livre. É um grande prazer, como sempre, estar aqui. Agradeço mais uma vez o espaço e vamos conversar um pouco sobre a política na nossa cidade. Paulo, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, depois desse pico que nós tivemos no número de casos e mortes pela Covid-19 nos meses de abril e no início do mês de maio aqui no Rio de Janeiro, a curva tem assumido uma trajetória descendente de uns dias para cá. Só que ainda em um patamar muito alto, mas os especialistas já alertam para a possibilidade de uma terceira onda da doença no país, muito mais mortal que as anteriores. O estado já ultrapassou a marca de 50 mil mortos pela Covid-19. Como é que nós vamos enfrentar, Paulo, um cenário como esse de uma nova onda da pandemia, com essa redução dos leitos para internação no município e também com a falta de kits de intubação? É muito grave, evidentemente que não só os problemas de leitos, problemas de material, de insumos, etc., como também essa flexibilização brutal que a prefeitura tem feito, abrindo, inclusive, rodas de samba, tudo isso aberto no momento em que nós estamos sem entender o que vai acontecer. A única maneira, nós não temos outra maneira, não temos outra maneira que não seja vacinação, isolamento, uso de máscara e fazer a higiene das mãos. Não tem outro caminho. É preciso que a população entenda, já que o governo não consegue ter a responsabilidade de manter o isolamento, manter medidas de isolamento na cidade. Nós estamos vendo que está tudo liberado. O Rio de Janeiro, as noites do Rio de Janeiro parecem as noites de 2 anos atrás. E o resultado disso está aí, a mudança no patamar dos internados, cada vez mais jovens se internando, e o número de casos, que ainda está baixo, mas nós estamos vendo já em outros estados brasileiros, como municípios como Curitiba, que nesse final de semana já começou um lockdown. Nós não temos nenhuma outra condição. Ou nós assumimos que não podemos andar na rua como estamos andando, assumimos que temos que fazer um isolamento e, mais do que isso, o governo tem que arrumar um jeito de vacinar mais rápido. Sem isso, meus amigos, não tem solução. Sem isso é contarmos os corpos, que é o que estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro. E há algum plano para a abertura de novas vagas na rede de saúde, vereador? Vocês da Câmara têm dialogado com o prefeito nesse sentido? A
Câmara tem não só dialogado, como cobrado, né? Nós temos feito matérias aí pela imprensa, fizemos uma audiência pública junto com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, cobrando de quem é que pode abrir leitos hoje no Rio de Janeiro. A rede municipal já abriu leitos, abriu inclusive leitos que estão prejudicando, de alguma maneira, lamentavelmente, é necessário abrir leito de Covid, mas estamos fechando. Em 3 grandes hospitais da cidade, fechamos 150 leitos de neurocirurgia, ortopedia, cirurgia vascular, clínica médica, cardiologia, para, nesses locais, serem colocados leitos de Covid. Em compensação, você vê, você fecha 40 leitos no Miguel Couto e do lado do Miguel Couto, o Hospital da Lagoa, o Hospital de Ipanema, mantém leitos fechados. A rede federal continua com 700 leitos fechados. A única maneira de abrir mais leitos hoje no Rio é o governo federal, o Ministério da Saúde, colocar recursos, contratar gente e fazer com que os seus 700 leitos possam funcionar. Não tem outra maneira. Falar diferente é mentira, nós só temos essa maneira. A rede municipal, o Hospital Jacari, por exemplo, está com todos os seus leitos funcionando. Ainda no momento ainda há vagas em enfermarias nos hospitais da rede municipal, mas se realmente tivermos o aumento do número de casos, vamos chegar aos mesmos problemas que já tivemos anteriormente. Falta de material, falta de equipamentos básicos, falta de EPIs e necessidade de mais leitos. E aí, o único caminho que a rede municipal pode fazer aí é fechar leitos, né? Fechar mais ortopedia, fechar mais neurocirurgia, o que não é bom para a população. A situação é caótica, a situação é complexa, por isso nós estamos constantemente fiscalizando e cobrando. Agora, o executivo, o prefeito Eduardo Paes, precisa sair de cima do muro. Aliás, de cima do muro não, ele já desceu para o lado que mais negacionista do que desde que começou. Por falar nisso, Paulo, como anda o trabalho da Comissão de Saúde da Câmara, que o senhor preside nos últimos tempos? Como é que vocês têm atuado junto ao Executivo nas medidas para conter essa pandemia? A nossa função é de fiscalizar, né? Nós não podemos fazer nada a não ser fiscalizar, né? Cobrar. Leis, todas as leis necessárias estão feitas para a pandemia, não precisa mais lei, precisa de execução. Nós estamos cobrando do governo, dizendo que não pode flexibilizar como está flexibilizando, denunciando onde está acontecendo a flexibilização errada, denunciando a não abertura de leitos, denunciando a falta de pessoal, denunciando a falta, ou seja, essa nossa função, essa que nós podemos fazer. O que é necessário é que o governo entenda isso. Quando nós denunciamos, somos contra a reabertura das escolas, quando denunciamos agora outro fato gravíssimo, que fomos informados essa semana pelo secretário de Educação, de que as escolas vão receber mais alunos de volta, porque a partir de junho, julho, não teremos mais cartão de alimentação. A Secretaria de Educação e a Prefeitura não têm dinheiro para comprar o cartão de alimentação. Então, o que eles vão fazer? Vão terminar com os cartões que existem e a partir de julho, provavelmente, as crianças, mesmo aquelas que não estão marcadas para voltar à escola, porque não há vaga para todo mundo, porque estamos botando aos poucos para não encher, mesmo essas crianças vão ter que ir à escola para comer. O que é um fato lamentável no meio disso tudo. Você cortar a alimentação na época da pandemia é uma coisa inacreditável. Só mesmo o governo Eduardo Paes podia fazer uma coisa dessa. Dentro desse cenário de terceira onda, vereador, algo que aparece como uma grande ameaça é essa cepa indiana do coronavírus, que já chegou aqui no Brasil. Há estudos apontando que a eficácia das vacinas existentes contra a Covid é menor no caso dessa cepa, que ela seria mais contagiosa. E, por incrível que pareça, não há qualquer barreira sanitária nos nossos aeroportos para detectar as pessoas infectadas por ela. É impressionante a falta de responsabilidade, Paulo. Por que não há um controle nas portas de entrada do nosso país para essas novas cepas, vereador? A gente pode pegar esse caso da cepa do paciente com a cepa indiana que veio para o Rio de Janeiro. Esse é o exemplo clássico da inoperância administrativa do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. O cidadão vem da Índia, salta em Guarulhos, aí no aeroporto eles fazem o exame, o PCR dele, e aí antes do resultado ficar pronto, eles autorizam o cidadão a pegar um avião e vir para o Rio de Janeiro. O sujeito salta no aeroporto Santos Dumont, vai para um hotel perto do aeroporto, depois pega um carro e vai a Campos. Depois volta de Campos para o Rio, ou seja, contaminou todo mundo no avião, contaminou todo mundo no aeroporto de Guarulhos, contaminou todo mundo no voo para o Rio, contaminou todo mundo no aeroporto Santos Dumont quando chegou, contaminou todo mundo no hotel quando chegou, contaminou todo mundo em Campos quando chegou lá e voltou a contaminar todo mundo no hotel onde está agora. E absolutamente nada foi feito no Brasil inteiro.
Da mesma maneira como não foi feito em Manaus. Nós não temos proteção de portos e aeroportos. E qual é a responsabilidade disso? Das autoridades, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Como é que o pessoal de São Paulo deixou eles virem para o Rio dessa maneira? Como é que o pessoal do Rio não montou bloqueios aqui no Rio? Enfim, é isso que nós estamos vendo na CPI, as denúncias lá que estamos vendo, por que não comprou vacina. Isso tudo é o resultado desse negacionismo, o resultado dessa inoperância. Eles não estão preocupados com isso. Parece que o governo federal não está preocupado com nada disso. O que a gente pode fazer? Só pode reclamar, só pode cobrar. E não dá para mudar um governo desse agora. Se você tiver como mudar um governo desse agora, me ajuda que eu mudo. Mas como não pode, nós temos que fazer essa cobrança e pedir às autoridades isso. Até agora, isso tudo foi noticiado e nada, continuam os portos e aeroportos abertos. Isso é lamentável. É por isso que nós estamos nessa situação. É por isso que nós somos o segundo no mundo de mortalidade. É por isso que nós temos que o Rio de Janeiro teve 50 mil mortes. Paulo, o prefeito Eduardo Paes é que vem demonstrando pouquíssimo compromisso nessa pandemia. Ele já foi multado recentemente após ser flagrado sem máscara em um bar do centro do Rio. Nessa última semana, ele acabou contemporizando aquele ato liderado pelo presidente Jair Bolsonaro pelas ruas da cidade sem máscara, provocando aglomerações. Ele disse que a população do Rio de Janeiro teria de decidir por uma eventual multa ao chefe do Executivo Federal. Como o senhor tem observado esse tipo de postura do prefeito, Paulo? Essa é a avaliação que nós estamos fazendo do Eduardo Paes. Ele continua um negacionista, meio escondido, mas negacionista. Ele não consegue mostrar para a população do Rio de Janeiro força para tomar as atitudes necessárias. Ele começa a ser pressionado pelos empresários, ele começa a abrir, essa história de abrir agora festas noturnas, abrir casas de som, flexibilizar, porque disso nós estamos com mais vagas nos leitos de UTI na cidade, nós estamos com 92% de ocupação. Essa posição do prefeito é muito ruim e é lamentável, e a população precisa entender isso, a população precisa saber que governo ela elegeu. E nós só temos que cada vez denunciar mais, não temos outro caminho. Este foi o prefeito eleito, esse foi o escolhido. Como ele é o escolhido, nós temos ele como prefeito aí até que ele saia. Quanto isso, nós só podemos cobrar dele, achar que a população que vai com medo do Bolsonaro, com medo de dizer ao Bolsonaro, com medo de multar o Bolsonaro, como ele foi multado, o que o Bolsonaro fez aqui foi um absurdo. Juntar essa gente toda daquela maneira, sem máscara, isso é um absurdo. É lamentar profundamente e divulgar. Nós não temos outro caminho, divulgar, fazer com que as pessoas entendam. Nós temos que fazer com que essa população brasileira entenda o que está acontecendo no Brasil. Não vamos achar que estamos numa situação ótima, não estamos. Estamos numa situação muito grave, gente. Uma situação muito grave. Não dá para sair na rua dessa maneira. Não dá para fazer isso. Não dá. Não dá para ter um prefeito desse. O que a gente pode fazer? Pedir impeachment do prefeito? Não há motivo nesse momento para fazer o impeachment do prefeito. Mas há que cobrar dele. Há que cobrar atitudes que ele não está tomando e que ele sabe que tem que tomar. Não dá para ficar em cima do muro, prefeito. Não dá para ficar, porque o Covid também pega em cima do muro. Pior que o Paes, vereador, só o governador Cláudio Castro. Bolsonarista de carteirinha, ele esteve como presidente no final de semana, tem feito várias sinalizações para o Palácio do Planalto. Preocupa vocês do pessoal essa aproximação cada vez maior do Cláudio Castro com o Jair Bolsonaro, Paulo? Não é um motivo de nos preocuparmos, é uma realidade, nós não estamos surpresos com isso. Ele está lá, da mesma maneira, esse acendeu uma vela lá para o presidente da República, o Eduardo Paes tem uma vela escondidinha acesa. Esse não, esse acendeu, abriu completamente, que é o apoio, e está se preparando todas essas mudanças de secretariado, que nós vamos falar posteriormente. Isso aí é tudo preparado para a eleição dele. Ele quer ser reeleito com o apoio com o apoio do presidente Bolsonaro. Cabe à população do Rio de Janeiro entender, pelo amor de Deus, cariocas, fluminenses. É esse o governador que nós queremos. Ele não foi eleito, ele foi eleito. Ele foi, não é eleição para vice, mas ele veio pendurado no pescoço do Witzel. Mas ele quer continuar. E o preço da continuação dele é negacionismo, fazer o que ele está fazendo aqui no Rio, a polícia dele fazendo essas arbitrariedades muito piores do que o Witzel estava fazendo, e essa composição mesquinha. Nós estamos vendo que ele está recriando secretarias, ou seja, população, acorde, população, quando for chamada a falar alguma coisa, pelo amor de Deus, não deixe que
Cláudio Castro continue sendo nosso governador. Por falar no Eduardo Paes e no Cláudio Castro, vereador, tanto o prefeito como o governador trocaram de partido nos últimos dias. O chefe do Executivo Municipal deixou o Democratas para se filiar ao PSD, enquanto o mandatário que assumiu no lugar do impedido Wilson Witzel saiu do PSC e desembarcou no PL. Qual é a leitura que o senhor faz para esse tipo de movimentação no tabuleiro político tanto do Eduardo Paes como do Cláudio Castro, vereador? O que é que eles pretendem com essas mudanças? No caso do Cláudio Castro, ele pretende recompor o seu governo. Ele estava no PSC e deu essa tragédia toda com o Witzel. Ele está mudando de partido e tentando arregimentar pessoas e partidos para fazer uma ampla coligação para a eleição dele. Então ele está mudando, está recriando secretarias que ele mesmo tinha fechado. Menos de 2 meses de governo, o que ele fechou está reabrindo, e colocando nessas secretarias pessoas dos partidos que ele quer como apoio. E abrindo espaço nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional para pessoas que ele também quer. Por exemplo, quem não se lembra de Júlio Lopes, aquele secretário de Transporte do governo Cabral. Pois é, vai estar de volta como deputado federal, para fazer mais um brilhante mandato, como foram os anteriores. Quem não lembra, agora na Assembleia Legislativa, teremos a volta do Coronel Jairo. O Coronel Jairo é o pai do Jairinho, volta a ser deputado por ajuda do Cláudio Castro. E por aí vai, por aí outros. O Antônio Pedregal, que foi vereador e deputado estadual, está voltando agora nas costas, ou seja, o Cláudio Castro está reorganizando e tentando trazer para ele, com cargos, aqueles partidos que ele pensa em se coligar para a próxima eleição para governador. A população precisa entender o que está acontecendo. A população precisa saber se um cidadão desse merece o voto de cada um de nós. E o prefeito Eduardo Paes também. Problema sério com ele está profundamente ligado ao Rodrigo Maia, né? E ele está abrindo caminho, já que o Rodrigo Maia vai ter que sair do DEM. Ele também já saiu do DEM, está indo para o PSD, o partido do Kassab, e ali vai tentar levar para lá também o Rodrigo Maia, vai levar uma série de vereadores e deputados, né, no momento em que for possível, para tentar um partido que não tenha mais desgaste, porque ele já perdeu com a CM, ele perdeu completamente o comando do DEM, né? Então, provavelmente, todos aqueles vereadores que foram do DEM vão mudar de partido a seguir para poderem acompanhar o Eduardo Paes, que pretende se cacifar para indicar alguém aqui na eleição para governador. Provavelmente não seja ele, mas ele vai trazer o PSD agora como partido principal dele. Também para fazer ajuste, também para fazer base parlamentar. Tudo isso é uma política muito nefasta. Vereador, nos últimos dias nós temos sido surpreendidos com denúncias de falsos médicos atuando em unidades públicas de saúde aqui no Rio de Janeiro. Foram pelo menos 2 casos. Em um deles, Alexandro Guevara, que atendia na unidade de pronto atendimento do Engenho Novo, foi descoberto por um erro de português grosseiro em uma receita médica. Até CRM falso ele tinha. O sujeito foi contratado como plantonista pela organização social Viva Rio. Uma semana antes, Itamberg Saldanha já havia sido flagrado dando plantão na UPA de Realengo sem ter cursado medicina. Vocês da Câmara têm acompanhado esses casos, vereador? Quais as providências que têm sido tomadas a respeito desses absurdos? Não há providência a ser tomada. As providências deveriam ser tomadas quando alguém contrata um profissional. Quando é por concurso público, ele apresenta toda a documentação do concurso público. As contratações por OS são responsabilidade dessas instituições nefastas, na minha opinião, para a saúde. Esse Viva Rio, para mim, não é surpresa nenhuma que ele seja tão desorganizado. Ele, inclusive, tem todo o apoio do atual prefeito. Ele ganhou hoje, o Viva Rio hoje, com a volta das OS no governo Eduardo Paes, ele domina hoje R$1,5 bilhão em contratos com a prefeitura, o que é inadmissível. A prefeitura tentou colocar até uma lei proibindo que as OS ficassem com mais de 3 ou 4 unidades sob sua gestão. Mas é isso aí, isso só mostra a desorganização, a falta de qualidade
dessas instituições chamadas organizações sociais na gestão da saúde do Rio de Janeiro. Como é que você contrata um médico que não tem CRM? Você não chegou? Que departamento de recursos humanos é esse? Que setor de gestão é esse? Que gestão moderna é essa? Que o sujeito contrata uma pessoa que não tem qualificação para ocupar o lugar e que não é difícil você saber. Você tem que, quando contrata um médico desse, um profissional de saúde desse, você tem que saber se a documentação, tem que checar a documentação. Não será muito difícil você pegar, quando está contratando, confirmar no CRM se aquele CRM é daquela pessoa. Claramente eles não têm essa preocupação. Isso é lamentável e isso é o resultado dessa péssima gestão que é a gestão produzida por organizações sociais. A grande questão, Paulo, é que fica evidente que essa política que entrega a saúde do Rio de Janeiro a essas organizações sociais é uma tragédia em todos os sentidos. 2 sujeitos absolutamente incapazes cuidando da vida da população do município. Esse tipo de situação precisa ter um fim, Paulo. Essas OS são criminosas do início ao fim. Não há como colocar em debate o fim dessas organizações sociais? Veja, não há como botar em... Eu discuto isso há 8 anos. Eu fiz mais de 40 auditorias, né? Agora acontece que... O que acontece? A prefeitura, o prefeito Eduardo Paes, apresentou um projeto de lei criando as organizações sociais. A sua maioria na Câmara aprovou, contra o voto meu e de outros 7 vereadores. Eles assumiram isso, fizeram uma gestão calamitosa, e agora voltam ao governo e com o voto da população, eles se acham no direito de refazer essa péssima gestão com a OS. Nós não temos, o governo ganhou a eleição, o governo acha que isso é bom. A única maneira que nós temos de tirar a OS hoje é denunciando cada uma delas e tentando acontecer o que fizemos com a Biotech, fizemos com outras, denunciando isso de uma outra maneira. Lamentavelmente, só se o Eduardo Paes entender que ele está errado. Se não entender, só tirando o Eduardo Paes. Como não há, nesse momento, condições de tirar o Eduardo Paes, temos que brigar e temos que denunciar cada vez mais a péssima gestão do Eduardo Paes. Paulo Pinheiro, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar ao senhor uma ótima semana de trabalho e também um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. Uma semana que seja melhor, mais calma. Cuidem-se. Aqueles que puderem não sair na rua, não saiam. Aqueles que estão no grupo de risco, fiquem em casa. Aqueles que são obrigados a sair para trabalhar. Aqueles que são obrigados a fazer alguma coisa na rua. Distanciamento, máscara, álcool gel. Muito cuidado, se cuidem porque a situação é muito complexa. Conversamos aqui com o médico e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. E eu agora mais uma vez retomo a leitura dos recados que vocês ouvintes nos encaminham pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. Estou muito atrasado aqui na leitura desses recados, mas eu vou fazer aqui a leitura de mais uma leva deles, quer ver? Eu começo aqui com a Marilda da Silva Ribeiro. Recado ainda do mês passado, do mês de abril. Ela diz: parabéns para o Paulo Passarinho por ter conseguido se vacinar. Muito obrigado aí pelo teu recado, Marilda. Eu vou passá-lo às mãos do Paulo Passarinho. A gente fica muito feliz, de fato, tanto pelo Paulo como pela Celeste. Ambos se vacinaram contra a Covid-19. É um alívio para todos nós aqui do Faixa Livre. Muito obrigado, Marilda. Agora ela volta a participar aqui pelo YouTube. Ela diz: eu acho que esse imbecil do Bolsonaro vai tentar alguma coisa. Ele está com as milícias para não perder o cargo e se sentir derrotado, e assim é capaz de tudo. Isso é muito preocupante. De fato, Marilda, as atitudes do Jair Bolsonaro são muito preocupantes mesmo. Esse apoio que ele recebe das milícias aqui no Rio de Janeiro, isso não é de hoje, Marilda. Eu te digo que isso aí já vem de muitos anos, de décadas, essa é a grande verdade. Mas isso realmente é muito preocupante. Esse pessoal age de acordo com as próprias leis, essa é a verdade, né, Marilda? Te agradeço demais esse teu recado, a tua participação e a tua audiência de sempre, Marilda. Espero que você esteja nos ouvindo hoje. Agora, o Juvencio Martins, também pelo YouTube, ele diz: sugiro que entreviste o jornalista Bernardo Melo Franco, do Globo. Acho seus comentários muito pertinentes com o programa. Obrigado. Juvencio, eu te agradeço o teu recado, mas só há um problema. Pelo fato do Bernardo ser colunista do jornal Globo, ele é impedido de falar com outras emissoras. E é o nosso caso aqui, ele não pode falar conosco aqui na Bandeirantes. Mas, de toda forma, eu agradeço demais o teu recado e, eventualmente, a gente lê aqui as colunas do Bernardo Melo Franco, que ele muito bem escreve para o jornal Globo. Te agradeço o teu recado, tá bom, Juvencio?
Agora, pelo nosso site, na entrevista que nós fizemos com o presidente do Sintissama, Humberto Lemos, o Luiz Paulo elogia aqui, ele diz: parabéns, Humberto, você é mesmo um presidente, um dos melhores que já presenciei desta companhia. Abração, irmão, vamos à luta e com certeza vamos vencer. Obrigado, Luiz Paulo. Eu vou encaminhar aqui o teu comentário para o Humberto, tá bom, meu amigo? Que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos com o presidente do Sintissama a respeito desse crime que foi a privatização da SEDAI. Um abraço para você, tá bom, Luiz Paulo? Agora, no nosso site, um outro recado também referente à entrevista do Humberto Lemos. Um outro elogio aqui, ó. A Martinha de Betânia Freitas Ferreira. Parabéns, Humberto, pela iniciativa na luta por uma SEDAI pública e eficiente. Você é a nossa voz. Que bom, Martinha, que bom que você gostou. Mais um recado aqui que eu vou encaminhar para o Humberto. Obrigado pela tua audiência e pelo teu recado, tá bom, Martinha? Também no nosso site, outro elogio aqui, ó. O Humberto Lemos tem sido muito elogiado pela entrevista dele, ó. Dessa vez foi o Heloísio Soares. Parabéns a todos do Sintissama. Obrigado, Heloísio, pelo teu recado. Já no YouTube, a Maria Aparecida Santos. A Anvisa faz parte do ajuntamento de milicianos que estão comprometidos com o plano de assassinar brasileiros. Olha, Maria, eu sinceramente não considero que a Anvisa esteja alinhada ao Jair Bolsonaro. Pelo menos não de maneira aberta, como outros órgãos do governo se posicionam. Mas, de toda forma, eu agradeço o teu comentário e a tua opinião aqui no Faixa Livre, tá bom, Maria? Muito obrigado para você. Na entrevista que nós fizemos com a conselheira do Preve Rio, a Jane Castelo, pelo Facebook, o Ulisses Silva, que foi um ex-conselheiro do Preve Rio, ele elogia aqui, ó, a entrevista que joga luz sobre o obscuro debate da questão previdenciária no Rio e no país. Parabéns à conselheira Jane, vida longa ao Faixa Livre. Ulisses, obrigado demais pela tua participação aqui no programa. É nosso dever dar luz aqui a todas as demandas de vocês, servidores públicos, que estão sendo tão atacados pelas seguidas gestões aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, tá bom, Ulisses, pelo teu comentário e pela tua audiência. A Marilda da Silva Ribeiro volta a participar aqui pelo YouTube. Concordo com o Daniel. Esse bolsobosta não vai admitir perder as eleições e tentará alguma coisa. Esse cara pensa que é o todo-poderoso. Ela se refere aqui a uma entrevista que nós fizemos com o professor da UF, o Daniel Arão Reis. Pois é, Marilda, o Bolsonaro tem dado a impressão de que não vai aceitar com facilidade um resultado seja contrário a ele nas urnas. Nós temos que nos posicionar aqui e nos mobilizar, denunciando todos os dias qualquer tipo de tentativa do ex-capitão para burlar o resultado das eleições, Marilda. Te agradeço mais uma vez o recado. Agora, no Instagram, o Paulo Azevedo elogia as entrevistas que nós temos feito aqui. Ele diz aqui, ó, só feras. Que bom, Paulo, que bom que você gosta aqui dos entrevistados do Faixa Livre. O mérito tem que ser dado a Celeste Sintra, ela que produz aqui o programa sempre com muita qualidade, maestria. Eu quero deixar aqui registrado todo o bom trabalho que a Celeste vem fazendo aqui no Faixa Livre ao longo de todos esses anos. Obrigado a você pela tua audiência e pelo teu recado, Paulo. No YouTube, o Beto Leal diz, em referência ao programa que nós fizemos dia 31 de março com o Chico Alencar, o Williams Gonçalves e a Manuela Alvarenga, ele diz: sempre acalentador escutar o Chico Alencar. Que bom que você gosta das entrevistas com o professor Chico Alencar, ô Beto, e nós vamos entrevistá-lo aqui no programa de amanhã. Eu espero que você fique aqui ligadinho no Faixa Livre para ouvir o Chico Alencar, o vereador do Rio de Janeiro, amanhã, tá bom? Obrigado pela tua audiência, Beto. Já a Maria Nazaré Terra nos manda um bom dia aqui pelo YouTube. Bom dia para você também, Maria. Eu espero que você esteja nos ouvindo hoje aqui no programa. Já a Celeste Freire, aqui, ó, xará da nossa produtora, ela diz: parabéns ao professor José Ribamar Bessa Freire, que também é uma grande referência de resistência na luta pela garantia dos direitos dos povos indígenas. Essas referências nos alimentam de esperança. Que bom, eu fico muito feliz, Celeste, que você tenha gostado da entrevista que nós fizemos com o professor José Ribamar Bessa Freire, e eu concordo em gênero, número e grau com esses elogios que você faz aqui ao professor. Muito obrigado pelo teu recado, tá bom? Olha aqui, ó, outro elogio para a entrevista do professor Bessa Freire, dessa vez do Rodrigo Martins. Excelente entrevista do professor Bessa, deu uma verdadeira aula para todos nós. Obrigado, Rodrigo. A Mirtes Cohen elogia também a entrevista que nós fizemos com o Bessa Freire e ela diz, ó: bom dia, fui aluna do Bessa, um grande indigenista manauara. Que legal, Mirtes, que bom saber que você estudou, foi aluna do professor Bessa Freire. Eu vou passar aqui o teu comentário para ele, tá bom, Mirtes? Quem sabe ele lembra das aulas que ministrou para você. Te agradeço demais o teu recado, Mirtes. O Ricardo Félix, pelo YouTube, nosso ouvinte lá de Interlagos, diz:
Feliz Dia do Índio, mais uma bela edição do programa, principalmente a entrevista do professor Bessa. Saudações aqui de Interlagos. Obrigado, Ricardo, que bom que você gostou. Saudações para você também. No YouTube, o Alfredo Teixeira nos incentiva. Vamos, faixa! Já o Ivan Antero Gomes dos Santos diz: bom dia para todos do programa Faixa Livre, aqui de Niterói, em Fonseca. Tá aí o Ivan, que todos os dias nos prestigia aqui no Faixa Livre. Obrigado pela audiência de sempre, Ivan. A Edith Teixeira nos manda um bom dia para você também, Edith. Já no YouTube, na entrevista que nós fizemos no programa com o Heitor César Oliveira, o Fernando Wallacer e o Eduardo Costa Pinto, o Alfredo Teixeira. Oi, vamos Faixa Livre. Vamos lá, Alfredo, te agradeço o recado. Agora, a Luzia Mercedes Gomes, também nesse mesmo dia em que nós entrevistamos o Heitor César, o Fernando e o Eduardo Costa Pinto, ela diz: programa com temas urgentíssimos como o desmatamento por madeireiras ilegais de 200 mil metros cúbicos de madeira, gerando inclusive uma queixa-crime pela Polícia Federal do Amazonas. Destaco a última entrevista, excelente. Que bom, Luzia, que bom. Você gostou da entrevista que nós fizemos com o Eduardo Costa Pinto e de todo o programa que nós fizemos aqui nesse dia, tá bom? Te agradeço demais a audiência. A Mirtes Cohen mais uma vez volta a participar. Ela diz: bom dia, Eduardo Costa Pinto é um ponto fora da curva quando se trata de analisar o momento. Ele não é da esquerda identitária, new left, entreguista nem sensacionalista. Não centra tudo em Bolsonaro e é muito pé no chão. Nacionalista, é ótimo. Gosto de tê-lo como guia de análise. Mirtes, te agradeço demais o recado. Eu faço questão aqui de encaminhar o seu recado também para o Eduardo Costa Pinto e te agradeço pelos elogios que você faz aqui ao nosso programa e também ao Eduardo, tá bom? Já pelo nosso site, o Gabriel de Brasipina, nosso ouvinte histórico, ele diz aqui: poderia ter mais participação de ouvintes e ler as mensagens com assiduidade. Gabriel, te agradeço demais o teu recado e eu te confesso que eu tenho vacilado aqui na leitura dos recados, mas a grande questão é que nesse formato em que o programa é produzido, a gente não tem nunca a certeza de quanto nós receberemos de conteúdo dos entrevistados. Eu envio as perguntas para todos eles e espero que as respostas venham. Quando as respostas chegam, eu edito aqui as respostas e vejo o tamanho do programa. Eu tenho dado prioridade aqui às entrevistas no nosso Faixa Livre. Quando é possível, eu acrescento e coloco os recados de vocês ouvintes, como eu estou fazendo hoje. Mas, de toda forma, eu peço desculpas para você, Gabriel, mas, infelizmente, esse formato é muito cruel conosco. Quando nós voltarmos com o nosso programa ao vivo dos estúdios da Bandeirante, eu tenho certeza que vocês serão contemplados da maneira que vocês merecem. Eu peço mais uma vez desculpa, Gabriel, por não ler com mais assiduidade o recado de vocês. Mas o formato é muito cruel. Obrigado mais uma vez pelo teu recado, tá bom, Gabriel? No programa que nós fizemos no dia 23 de abril, em que nós entrevistamos o professor Daniel Arão Reis, a Jane Castelo e o Fernando Siqueira, a Marilda da Silva Ribeiro volta a participar dizendo: concordo com o Daniel. Lula deveria vir como vice de Boulos, Haddad ou Manuela. Acho que ia ser mais coerente para o povo aceitar. A maioria das pessoas ainda está meio receosa com o PT. Pois é, Marilda, a gente tem contestado aqui, quase que diariamente, essa candidatura do ex-presidente Lula. Não pela candidatura em si, mas pelas alianças que ele tem buscado à direita do nosso espectro político. Essa que é a verdade. Eu te agradeço demais o recado mais uma vez, Marilda. Já o Antônio José, outro ouvinte histórico nosso, diz aqui: bom dia, família Faixa Livre. Quando irá voltar ao normal? Se tivesse o WhatsApp, seria melhor. Pois é, Antônio, nós só devemos voltar com a normalidade do nosso Faixa Livre, com as edições ao vivo, quando a vacinação aqui no país estiver muito adiantada. Infelizmente, o risco ainda é muito grande para todos da equipe e nós não podemos fazer com que os nossos parceiros aqui do programa corram risco. Essa aqui é a realidade. A gente sabe muito bem que esse vírus é mortal, temos mais de 460 mil brasileiros mortos pela doença e esse risco a gente não vai correr. Eu te confesso, Antônio, que tem sido muito difícil todo esse período aqui de produção de conteúdo. A partir de casa o trabalho é muito maior, vocês não têm ideia do quanto a gente trabalha aqui para levar esse programa ao ar, produzir todo dia 2 horas de conteúdo para o Faixa Livre, mas é algo que a gente tem feito com muito amor, com muito empenho, porque vocês, ouvintes, merecem esse conteúdo que nós levamos já há mais de 26 anos ao ar. Obrigado a você, Antônio, que faz parte dessa história aqui do Faixa Livre. Já o José Marcos da Cruz, pelo YouTube, ele diz: dá palanque ao Nildo, tem credibilidade. Pois é, o José Marcos, a gente tem entrevistado aqui o grande Nildo Ouriço no Faixa Livre. Quase que de 15 em 15 dias ele tem entrado aqui no nosso programa. Te agradeço aí o teu recado, tá bom, Zé? Já o perfil CB do YouTube, ele diz: chamem mais vezes o Eduardo Costa Pinto, foi excelente.
De fato, o CB, o Eduardo tem dado grandes entrevistas aqui para o nosso Faixa Livre. Ele é um ótimo comentarista aqui no nosso programa. A gente tem procurado, na medida do possível, colocá-lo aqui nas entrevistas que a gente faz diariamente no Faixa. Obrigado você pelo teu recado, CB. A Maria Aparecida nos manda um bom dia, diretamente lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Bom dia para você também, Maria Aparecida. A Mirtes Cohen também, ela manda um bom dia pra gente. Eu espero que você esteja nos ouvindo, Ortiz, tá bom, ô Mirtes? Bom dia para você também. O Pedro Luiz, pelo YouTube, nos diz: ouço o programa Faixa Livre aqui próximo a BH, Belo Horizonte, pelas ondas do rádio AM. Parabéns pelo belo trabalho. E ele continua aqui, ó: eu quero o Moro na cadeia. Pedro Luiz, que bom, eu fico muito feliz por você nos acompanhar aí de Belo Horizonte, por você nos dar essa audiência aqui no Faixa Livre. Te agradeço demais o teu recado e a tua audiência, meu camarada. Um abraço para você. E a Mirtes Cohen, mais uma vez, participa. Ela diz: por favor, fale sobre a greve de 24 horas hoje da Caixa Econômica Federal contra a venda de ações por IPQ no dia 29, privatização, pela Caixa 100% pública. Muito bem observado, Mirtes. Nós temos aqui feito uma campanha constante contra as privatizações das nossas estatais, algo que o governo Bolsonaro tem tentado passar por baixo dos panos aí. Essa que é a verdade, não é, Mirtes? Te agradeço demais o teu recado, Mirtes. E ela volta a participar dizendo: bom dia, algo sobre a parada dos funcionários da Caixa contra a privatização por meio da venda de ações no mercado de capital. Mirtes, eu vou passar essa tua pauta aqui para a Celeste para ver se a gente conversa com algum representante da Caixa Econômica Federal para a gente tratar dessa questão muito importante aqui a respeito da privatização, da venda de ações da empresa. Te agradeço demais o recado, Mirtes. E lembrando que vocês, ouvintes, podem nos encaminhar as suas mensagens tanto pelo nosso Facebook, Twitter e Instagram, como também pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, bom dia. Olá, Anderson, toda a equipe do Faixa Livre, aquela saudação a todos os ouvintes. Também mais um programa para discutir muita luta e organizar a classe trabalhadora. Eduardo, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Eduardo, o último sábado marcou um importante momento para a democracia no nosso país, que foi a volta da população às ruas para protestar contra esse governo genocida e entreguista do Jair Bolsonaro, mesmo em meio à pandemia. As manifestações se deram em inúmeras cidades do país e colocaram mais uma vez pressão em cima do chefe do executivo, que tem visto sua popularidade derreter nos últimos tempos. Para você, qual foi a importância desse Dia Nacional de Mobilizações que tivemos no sábado, Eduardo? De fato, é de total relevância. Nesse momento, uma importância fundamental, né? Como a gente tem dito, e parte inclusive dos movimentos que aconteceram na Colômbia, quando a gente está vivendo um momento quando o governo se torna mais perigoso que o próprio vírus. Ou seja, mesmo numa situação dessa, parte da população é impelida a sair às ruas para protestar, para tentar derrubar e frear esse governo e sua política genocida, né? Seja no que a gente está vendo, relevando, né? Se revelando mais uma vez, como se a gente ainda não soubesse disso na própria CPI da Covid, mas com todo o projeto social, de privatização econômico-social, ou seja, é um governo que não garante o isolamento, não garante o auxílio emergencial, não garante as condições sanitárias e ainda por cima ataca as leis trabalhistas, ataca o funcionalismo, ataca as estatais, privatiza serviços fundamentais para o povo, para a população brasileira, para o patrimônio público, né? Dilapida nosso patrimônio. Então, além de toda essa política genocida, né, das vacinas, do negacionismo, do próprio ousadia em realizar como foi aquela passeata de
né, desfile de motociclistas sem máscaras, enfim. Foi foi muito importante nesse momento a gente dar essa resposta. É esse momento de inflexão na conjuntura onde o povo organizado, os setores organizados da sociedade começa a reagir. Esse é um balanço, foi, né, os atos belíssimos que a gente presenciou no sábado. E o volume de pessoas nas ruas, Eduardo, te surpreendeu? Ainda que a pandemia tenha atrapalhado, vocês esperavam uma participação maior da sociedade nesses atos? Não, como eu dizia, foram belíssimos atos. A gente verificou a presença de centenas de milhares de pessoas em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, dezenas de milhares, aí as contas aí não sei se foram 15, 30, em São Paulo também se falam de dezenas de milhares de pessoas. Enfim, foi uma reação bastante positiva, o que né, assim, contraditoriamente, apesar da pandemia, apesar de todos os riscos, foram riscos assumidos que as pessoas... e aí, né, obviamente não dá para nenhuma comparação aí com as aglomerações provocadas conscientemente, sem nenhuma preocupação sanitária pelos bolsonaristas. Foram organizações que foram organizadas da melhor maneira possível, né? Foram mobilizações que foram organizadas da melhor maneira possível, considerando os riscos sanitários. E obviamente que muitas pessoas não foram impossibilitadas de comparecer, e mesmo assim a gente viu uma quantidade bastante expressiva, e óbvio que a gente quer que vão mais 10, 20, 30 vezes mais, porque para fazer enfrentamento com esse governo vai precisar de muito mais gente na rua. Mas foi um sinal claro de que a sociedade não aguenta mais e teve uma participação bastante expressiva. A Central Única dos Trabalhadores, Eduardo, apesar de afirmar que apoiava o ato, acabou não realizando uma convocação dos trabalhadores para participarem das manifestações. Esse posicionamento da CUT foi o mais sensato, na opinião de vocês, do Sindipetro? Bom, a CUT, a Força Sindical, teve uma postura, né, dessa que você falou, enquanto direção nacional, né, enquanto suas direções nacionais, enquanto centrais majoritárias. Pelo contrário, acho que tinha que ter uma postura de convocar com toda a sua capacidade de organização, com todo o dinheiro que tem para investir em todas nessas mobilizações, com todos os métodos de organização sanitária. Isso não tem a ver com ser sensato ou não ser sensato. Acho que tem a ver com uma política de que a gente já vinha, né, analisando em todo esse período, de não construir, de se negar. Por isso que a gente acha que, né, todo respeito às preocupações sanitárias, eu acho que tem que ter mesmo essa preocupação. Nós recomendamos quem tem comorbidade, né, os mais idosos, não vacinados, etc. Todas essas situações, né, com distanciamento, com máscara, a gente fez questão de tentar distribuir PFF2, álcool gel, tudo isso tudo foi muito importante. Só que não tem a ver com isso, tem a ver com uma política de se negar a fazer um enfrentamento mais central com todo o sistema, né? Era necessário que hoje a gente tivesse tentando organizar uma greve geral, uma greve sanitária no país, porque essa não é uma questão de querer ou não querer, essa é a única saída que existe para enfrentar de fato e garantir de fato a saúde, a vida das pessoas. Hoje a nossa luta é pela vida. É uma contradição que a gente tem que sair da rua no meio da pandemia para lutar pelo direito de ficar em casa, pelo direito de se resguardar. Essa é a grande contradição. Então, nesse momento em que há essa inflexão na conjuntura, em que os ventos, né, na América do Sul mostram, e nos Estados Unidos também mostram, em vários lugares do mundo, mostram que há necessidade de se combater, mesmo durante a pandemia, esses desvios, esses malefícios, malfeitos desses governos, né? Então é a hora da gente construir juntos, né, em unidade. Tem todo o debate eleitoral que é atravessado aí, que a gente acha que não dá para esperar 2022 e muito menos para construir uma candidatura para reeditar um governo de conciliação. Mas esse não é
o debate é enfrentar agora para derrubar o governo Bolsonaro agora. Eu acho que nesse ponto é que essas centrais tremem a mão. Então, nós temos tem que ter a firmeza e com todo o respeito, digo novamente, com toda o respeito às preocupações que foram expressas por alguns dirigentes centrais, porque eu digo, essa foi mais ou menos a postura nacional da direção nacional das centrais, mas nos estados, nos sindicatos filiados, etc., foram as manifestações. Então, é um debate em curso também em todas as instâncias, inclusive né, nesses movimentos. Então, os partidos, as centrais, todos os movimentos têm que priorizar, na minha opinião, né, priorizar o combate imediato a essa política do governo, e isso vai se dar construindo unitariamente uma política não só de manifestações de rua, mas como construir a possibilidade de organizar uma greve sanitária, uma greve geral no país, exigindo o auxílio emergencial, exigindo a quebra das patentes, que é um dos temas fundamentais para fazer, né, para poder desalavancar em todo mundo a vacinação em massa. Enfim, essa eu acho que nesse momento é uma postura de muita responsabilidade, com todos os cuidados, com todo o acordo que tem que ter sobre essa necessidade, mas nesse momento é importante a gente dar uma resposta nas ruas, em cada local de trabalho. Então essa é a postura que a gente continua chamando as centrais majoritárias, a CUT, Força Sindical, né, para fazer esse movimento unitário e não titubear nesse momento. Agora, depois dessa manifestação de sábado, Eduardo, há a expectativa de realização de outros atos para pressionar o Congresso e pautar o impeachment do Jair Bolsonaro. É hora de manter o povo nas ruas? Eu acho que é hora, como eu estava falando, é hora de manter, sim, o tensionamento máximo para barrar essa política do governo, para derrubar o governo Bolsonaro e Mourão, pressionar, e eu acho que não é dentro da CPI ou só dentro do parlamento, mas é fundamental manter os instrumentos da classe trabalhadora, organizar um polo operário, um polo da classe trabalhadora que possa pressionar, parar a produção, né, mexer onde interessa e onde dói no bolso da classe dominante, que realizar esse projeto para mudar. Nesse enfrentamento é muito importante saber que a gente vai ter que tocar em elementos fundamentais da própria sociedade. É um processo de transformação que a gente pode estar vivendo no próximo período. Então, transformar essa sociedade de conjunto, enfrentar o capitalismo de conjunto é o que a gente está falando aqui, porque essa situação atual é tudo fruto, né, desse sistema que está sendo mantido e que se revela seu lado mais podre no governo Bolsonaro. Então, esse enfrentamento tem que ser com essa estratégia, mas nesse momento também com atenção total. Então, sim, manter o povo na rua, agora, né, com ações planejadas, aumentando o máximo, né, fazer um balanço do que foi, de como foram essas mobilizações de sábado, onde que tem que melhorar a segurança sanitária. Houve, inclusive, fazer um balanço com os outros atores, né? Inclusive, por exemplo, em Recife, não só foi uma questão de segurança sanitária, como uma questão de agressão policial descabida, desmedida, né? Onde, inclusive, governam o PSB, PCdoB, que tem que responder energicamente à ação da Polícia Militar, porque eles estão falando que não foram responsáveis. Então, tem que ter uma punição exemplar nesse caso. E tem que, obviamente, se responsabilizar por serem governo e por deixar uma coisa dessa acontecer. E nos outros lugares todos, né, tem que ter investimento de todos esses setores para realizar as próximas ações. Inclusive já está se falando no calendário de 5 de junho. A gente tem que, né, como eu disse, fazer balanço de todas as ações que aconteceram e como chamar mais gente, como
fazer atos mais fortes, né? Não só nas ruas, como nos próprios locais de trabalho, na organização de greve, etc. Eduardo, eu gostaria de te ouvir também a respeito dessa greve na Petrobras Biocombustíveis, a PBio. Os trabalhadores paralisaram suas atividades cerca de 10 dias atrás em protesto pela possibilidade de privatização da subsidiária. Como está hoje esse movimento na PBio, Eduardo? A adesão à greve foi grande? Então, como parte dessa política que a gente está justamente combatendo, está a passos largos, cada vez mais forte, acelerado, a tentativa do governo de privatizar aos pedaços a Petrobras. Como a gente vem falando, né? A Petrobras está sendo despedaçada, esquartejada e vendida aos pedaços a preço de banana. E a PBio, né? A Petrobras Biocombustível, é parte disso. E aí eu queria fazer um registro especial, fazer uma saudação especial aos bravos companheiros e companheiras da PBio, no Rio de Janeiro, em Montes Claros e em Candeias, né? Montes Claros de Minas Gerais, Candeias na Bahia, e aqui na sede da empresa no Rio de Janeiro, que são menos de 200 companheiros próprios que estão fazendo uma greve heróica que já vai ficar para a história, uma adesão bastante grande, né? Fora os cargos gerenciais, uma adesão bastante grande, inclusive mesmo os cargos de chefia como supervisores já foram. Inclusive a gente queria denunciar e fazer uma saudação aqui também, toda a solidariedade, os companheiros que já foram punidos e supervisores que aderiram à greve foram punidos, né? É uma empresa de uma importância estratégica para o país e para a Petrobras. É uma luta pela incorporação, né, pela garantia de emprego desses companheiros, né, antes de mais nada, contra a venda, contra a demissão desses companheiros, direitos de serem incorporados à própria Petrobras, mas é uma greve que se dá no marco da luta contra a privatização, né? E o que a gente espera, antes de mais nada, como eu disse, uma greve fortíssima, de adesão forte, já vai para o 11º dia, né? E uma visibilidade que está sendo dada, que a gente está se esforçando ao máximo, né? E esse momento aqui é um momento mais um momento importante para a gente dar essa visibilidade. Uma greve que a gente espera muito que possa se expandir, que a gente possa construir em nível nacional uma greve contra a privatização da Petrobras. A gente tem feito atividades em todas as unidades, né, possíveis que a gente está conseguindo fazer da Petrobras, né, atrasos, paralisações, mobilizações, solidariedade à greve da PBio, mas obviamente também com o objetivo de construir essa expansão da nossa mobilização. Esse é o ponto fundamental, não só na Petrobras, como nas outras categorias também, né? E ontem estávamos, né, na passeata com uma coluna da greve também, importante, levando essa bandeira da greve junto aos movimentos sociais, recolhendo o apoio de todas as entidades parlamentares, etc., possível, né, para essa greve, porque é muito importante, é um enfrentamento muito grande contra uma potência que é a própria Petrobras, a direção da empresa, sob esse governo bolsonarista. Então, é uma luta bastante importante nesse momento e que tem que ser cercada de toda solidariedade, dada toda a visibilidade e fortalecida, né? Inclusive, a gente vai entrar essa semana com a greve, tem audiência marcada. A Petrobras tentou julgar a greve abusiva e ilegal com uma tese jurídica que a nossa pauta era impossível, inconstitucional. Isso não foi aceita pela juíza, pelo ministro. Então a gente acha, reafirma que a gente está no caminho certo e um dos pontos centrais agora para a gente fortalecer e organizar essa luta, essa resistência, que é parte de um processo de luta contra a privatização da Petrobras, que é garantir emprego desses companheiros. A direção da Petrobras tem tentado negociar o fim da greve com os trabalhadores, Eduardo. Como anda essa interlocução? Não, pelo contrário.
Infelizmente, a direção da Petrobras, a postura da Petrobras foi extremamente ruim, né? Ela, foi o que eu falei, ela tentou, disse, né, claramente que não havia negociação, né? Que por um lado, a política de venda é uma política do governo, etc. A direção da Petrobras tal, que não pode fazer nada, como sempre diz, e por outro, que também não poderia encampar, não poderia incorporar os trabalhadores, porque era uma pauta constitucional. Isso nós rebatemos, provamos com todos os argumentos jurídicos, mas ela disse que, em função disso, não se negociava, não ia negociar. Então a gente tentou entrar, né? Tentou provar na justiça que era uma pauta que não era para ser negociada. Essa é a postura da Petrobras e, como eu disse, a justiça não teve esse entendimento, nos deu razão nessa causa, nessa luta. Então, por isso, a gente vai tentar forçar essa negociação, sim. Mas até agora a postura tem sido bastante ruim da direção da empresa. Mas nós estamos, como sempre, mais uma vez abertos à negociação. Houve uma reunião, né? Eu não posso dizer que foi uma negociação, porque a própria empresa disse que aquilo não era uma negociação, né? Mas houve uma reunião em que a gente apresentou a pauta, apresentou alternativas, e a empresa disse que não, que estava inflexível, que não, né? Fez uma reunião só para constar, mas que estava inflexível, que não ia negociar. Nós, do nosso lado, pelo nosso lado, estamos mais uma vez reafirmando que estamos abertos à negociação, estamos tentando negociar e agora estamos fazendo todos os trâmites jurídicos, né, no judiciário também para isso. Outra preocupação de vocês, funcionários da Petrobras, Eduardo, é com o eventual retorno do trabalho presencial do pessoal que está em home office atualmente por conta da pandemia. Vocês do sindicato têm questionado a nova diretoria da estatal e só indiferença é o que recebem. Por que esse silêncio a respeito do tema por parte da direção da Petrobras, Eduardo? Vocês acreditam nesse retorno em breve das atividades presenciais? Olha, sinceramente, espero que não. Há boatos de volta em setembro, de volta não sei aonde, mas a gente não sabe. É um desrespeito muito grande, né, à categoria como um todo, aos sindicatos, enfim, aos trabalhadores, às pessoas que perderam parentes, que estão muito preocupados com isso, né? As pessoas estão adoecendo, não por conta do vírus, mas por conta adoecendo psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, por causa dessa situação. E a empresa continua, né, tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Está lá fazendo a reforma no prédio, montando escritórios que vão provocar mais aglomeração, instalando máquina de refrigerante, de não sei o que, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo, né? A gente já solicitou há algum tempo o compromisso da gestão da empresa que não houvesse nenhum retorno antecipado antes de dezembro, né, com um mínimo aí, e que em dezembro a gente passaria a analisar as condições, junto com os sindicatos, junto com os especialistas, junto com a direção da empresa, as condições de retorno. Não obtivemos resposta, a única coisa que a gente obteve é que está valendo a determinação anterior, ou seja, que em maio seria avaliado, né, que estava garantido até o final de junho, e em maio seria avaliado. Bom, hoje já terminou maio, está terminando maio, dia de hoje, e nada foi negociado, sequer anunciado. A gente faz reunião com a empresa toda semana, cobramos agora na quinta-feira, e a resposta mais uma vez foi que não tinha nada planejado. Óbvio que isso não é verdade, é óbvio que se for verdade é uma insanidade maior ainda, né? Ou seja, não se planejar num momento desse. O que a gente sabe é o contrário, que continuam planejando, gastando HH, né, horas, homens, hora aí, como se fala, para fazer todo tipo de planejamento de retorno, né? A gente teve acesso a um protocolo que até hoje pedimos, até hoje não recebemos, um protocolo de retorno, ou seja, a gente sabe que está sendo feitos planos, mas eles
não tratam isso de forma transparente. Aliás, como não tem tratado nada durante toda a pandemia, como não tem tratado de forma transparente, né, sequer as mortes e os adoecimentos que acontecem dentro da própria empresa. Então é uma responsabilidade total. Por outro lado, veja bem, uma coisa que a gente está falando é agora garantir essa permanência de setores não operacionais. A gente acha que tem uma série de problemas, né, nos setores operacionais que a gente vem tratando no dia a dia também, inclusive a quantidade de serviço, a quantidade de serviços não essenciais que estão sendo feitos. A Petrobras vem batendo recorde de produção em plena pandemia, ou seja, para esses administradores que estão nas suas casas, seja lá em Petrópolis, ou seja lá onde for, ou que de forma também provocativa e negacionista chamam a direção e os administradores para trabalhar presencialmente, para esse pessoal pouco importa a pandemia, porque o que importa é continuar aglomerando as pessoas nos helicópteros, nos hotéis, expondo elas a viajar, etc., de forma abusiva, né, nas plataformas, nos terminais, etc. Por um lado. E por outro lado, a gente tem o descaso em tranquilizar, em planejar, né, o pessoal administrativo que está em teletrabalho. E pior que isso ainda, forçam, né, se aproveitam desse movimento, né, desse momento de instabilidade, fragilidade, de tensionamento, e usam a falta de transparência, a falta de tranquilizar seus próprios empregados para tentar forçar individualmente, por fora dos sindicatos, um acordo de teletrabalho permanente. Ou seja, assim como o capitalismo tem feito isso, né, os estados e a burguesia nacionais e internacional têm feito isso muito durante a pandemia, ou seja, se aproveitado para fragilizar as relações trabalhistas, inventar novas leis trabalhistas, desenvolver setores econômicos como se nada tivesse acontecendo. E aqui na Petrobras não é diferente, né? Tentam assinar as pessoas, obrigar as pessoas a assinar um acordo de teletrabalho permanente, ou seja, para depois da pandemia, né, nas condições que as pessoas têm poucas condições de pensar e se decidir, né? Óbvio que sob a ameaça de voltar a qualquer momento o teletrabalho, o trabalho presencial, a pessoa vai assinar qualquer acordo de teletrabalho, né? Sendo as condições pertinentes ou não, e sem termos tido chance de negociar, lutar, questionar judicialmente, etc., tudo que está previsto. Ou seja, a Petrobras se utiliza também nesse aspecto para impor mais uma forma de superexploração aos trabalhadores e seu projeto de gestão independente da pandemia. Para finalizar, Eduardo, o cenário de infecções pela Covid-19 na Petrobras continua grave. A empresa passou a tomar alguma medida mais restritiva para garantir a segurança dos funcionários que precisam trabalhar presencialmente, como o pessoal embarcado, por exemplo? Continua grave, a gente continua batalhando semana a semana, dia a dia, cada hora. É uma tentativa diferente, fazer a Petrobras diminuir a quantidade de pessoas a bordo, diminuir os serviços de manutenção. A gente recebe e melhorar, né, a qualidade das medidas sanitárias. A gente recebe denúncia o tempo todo de que tem... Bom, primeiro agora ela fez a mudança, unilateralmente fez uma mudança de escala, em que foi inclusive contestada e perdeu na justiça. Uma mudança unilateral de escala que não serve absolutamente para nada, porque as empresas terceirizadas e as outras medidas de segurança não estariam de acordo com essa teórica, né, tentativa de melhoria aí das condições de redução da transmissão do vírus. O que a gente está cansado de receber é denúncia de que das condições do hotel, das condições de transporte, de navios atracando com dezenas, centenas de trabalhadores que não passam pelas mesmas condições de testagem, a ausência de teste, a ausência de máscaras nos terminais, nas refinarias,
né, com as máscaras PFF2. Teve até reunião em que foram lá tentar desconstruir essa ideia dessas máscaras. Enfim, é uma batalha constante, uma responsabilidade muito grande. Inclusive, até esqueci de falar na pergunta anterior, né, sobre a volta ao trabalho presencial. Aos poucos a gente fica sabendo que tem gerentes que se aproveitam de uma brecha ou de outra para botar as pessoas a trabalhar presencialmente de novo, por fora da própria orientação da companhia, né? Então, continua uma responsabilidade, uma falta de transparência muito grande, uma incapacidade de gestão do que está, né? Inclusive, para quem pensa, né, nessa possibilidade de voltar ao trabalho presencial, é uma loucura completa, porque sequer estão dando conta do trabalho, né, presencial, que já está todo errado, que já está, que não deveria existir da forma que existe, mas sequer estão dando conta das questões mínimas do que já está, né, dando problema. É uma dificuldade e uma falta de transparência, uma falta de resposta, né, o tempo todo. As entidades trabalhadoras, as críticas, as necessidades que os trabalhadores demandam. Eduardo Henrique, mais uma vez eu quero te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também meu forte abraço. Aquele abraço, Anderson. Mais uma vez a toda a equipe Faixa Livre. Sabemos que podemos contar com esse canal de comunicação da nossa luta. Também estamos à disposição para vocês necessitarem, quiserem saber. Estamos aí. Um abraço a todos. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!